Oi, Thierry. É com grande satisfação aí que a gente começa essa nossa conversa sobre o relatório anual da pesquisa Arte e Análise do Mercado da Arte de 2024. E foi um ano de trabalho, de dedicação, e agora a gente concluindo aí com esse relatório me deixa muito feliz e estou grato aí pela sua parceria e por estar dividindo contigo esse momento aí, falando sobre o relatório para as pessoas que nos acompanham. Fala, Lê. Muito feliz também de estar aqui. Acho que após um ano de trabalho cobrindo as feiras, né, as principais feiras que nós temos no mercado de arte brasileiro, e estar aqui para pegar e trazer os grandes outputs, as grandes conclusões desse trabalho. E eu faço das suas palavras as minhas. É um prazer ter trilhado, estar trilhando esse caminho com você, ter sua parceria. E como você sempre diz, vamos que vamos para a gente aprofundar essas conclusões. Vamos que vamos. E, claro, a gente tem que colocar que esse relatório anual, ele é fruto, né, das pesquisas que a gente realizou ao longo do ano nas feiras, nas principais feiras de arte do Brasil, que em São Paulo são a SP Arte, ARPA e Rotas Brasileiras, e no Rio, Arte Rio. Então, essas quatro feiras que aconteceram ao longo do ano de 2024, nós fomos até elas, coletamos as informações, já fizemos os relatórios das feiras e agora fizemos esse relatório de um panorama anual, né, bem interessante, e que a gente vai falar um pouco aqui hoje nessa nossa conversa. É importante também, Thierry, antes até da gente começar a falar dos resultados, comentar um pouco de como que surgiu esse nosso projeto de realizar essas pesquisas, né? Que foi através daí da gente chamou de projeto Arte e Análises, né? Que a Acessarte criou e, lógico, te convidei e aí você prontamente já falou, vamos lá, que é importante para o mercado da arte brasileira, é importante para reduzir a simetria de informação que a gente comenta tanto, né? Que é uma característica da economia do mercado da arte. Então, é importante comentar que surgiu desse projeto Arte Análise com essa vontade de gerar conhecimento e inteligência de mercado através de pesquisa e que tem como base fundamental o grupo da FGV Invest, né? Que desde 2016 já debruça nessa questão da pesquisa e entendimento do que tem de conhecimento gerado da economia do mercado da arte. Você, como professor da FGV e membro do grupo, sabe o quanto que a gente se preocupa com aquele chavão, né, de ser um mercado opaco e assimétrico em termos de informação. Então, acho que é a nossa contribuição para o mercado, à luz do que a gente vem discutindo algum tempo lá pelo grupo da FGV, né? Basicamente isso, né, Thierry? Eu acho que essa parte de introdução ela é importante para as pessoas entenderem da onde surgiu e que o nosso interesse é justamente contribuir com informação de qualidade, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e, a partir do acesso à informação qualificada, tenham mais discernimento, capacidade de decidir sobre suas estratégias, enfim. Não, e através desse fornecimento de informação de qualidade, a gente consegue, de alguma maneira, ajudar o mercado a se desenvolver, né? Então, se a gente pega essa teoria econômica por trás da informação assimétrica, a gente vai ter que mercados que acabam sofrendo com essa falha de mercado acabam atuando abaixo do seu potencial, né? Então, entendo que essa é mais uma iniciativa, né, o que nós temos justamente para fornecer informações e, quem sabe, ajudar o mercado a se desenvolver e caminhar à direção do seu potencial. Maravilha. Vamos lá então o importante é que nesse relatório anual a gente agrupou as principais informações, né? Subdividimos em três grandes seções, né, Thierry? Que é panorama do mercado sobre as feiras e tendências, que é uma perspectiva de horizonte, de cenários que a gente agrega ao relatório. Mas principalmente na área da pesquisa, basicamente, panorama de mercado e sobre as feiras
é o grosso mesmo desse relatório. Eu queria falar alguns pontos importantes com você e que você falasse um pouco seus comentários aí da sua visão econômica, da sua visão do próprio relatório. E vamos começar então pelo panorama do mercado, tá? Nessa sessão que tem alguns pontos importantes. O primeiro dele é uma constatação, um resultado de pesquisa que muito me surpreendeu, que o gosto pessoal é o grande motivador do comprador na hora de realizar a compra. Essa afirmação me chamou muita atenção, porque tinha várias outras possibilidades e realmente o gosto pessoal foi assim disparado enquanto preferência do consumidor. O que que você me diz sobre esse item da pesquisa? Sabe que esse resultado, Ale, me lembra até algo que nós já conversamos em outro momento, como a ideia de comprar obras de arte, e isso é uma coisa que a gente discute longamente, principalmente no grupo da FGV, pode ser tido como uma boa estratégia de investimento, mas não apenas. É algo que sofistica as suas preferências e acaba combinando esse interesse pecuniário, né, pela estratégia que for razoável, mas ao mesmo tempo também permite ali uma marca digital, né? Acaba permitindo aí impressões muito particulares das pessoas. Quando você compra uma ação da Petrobras, seguramente você não está preocupado com o seu gosto pessoal. Agora, quando falamos aí do investimento em arte, você tem esta camada adicional que pode ser observada. Então, tanto os bons resultados financeiros a partir das estratégias escolhidas, como também uma reafirmação de uma identidade, de uma persona e de um gosto pessoal, como vimos nos resultados. Ótimo. E você falou até de investimento aí, né? A gente já amarra aí na segunda colocação que a gente traz no relatório, que é cada vez mais a arte é vista como um ativo financeiro. Isso é, nos deixa até felizes, né? Porque defendemos, advogamos isso muito no nosso dia a dia. Então, o que que você me diz desse resultado da pesquisa? É muito legal perceber, a gente olha aí o agregado dos números, mais de 90% vão concordar com essa informação, com ou sem ressalvas. E só uma parte muito pequena dos entrevistados que vão acabar tendo ressalvas maiores do que os níveis de concordância. Isso é muito interessante, isso é empolgante para a gente que se debruça sobre a economia do mercado da arte, ou como eu costumo brincar, que vai olhar para esse mercado não apenas pelo coração, mas também pelo cifrão. Percebam, também tem coração, não dá para olhar para a arte só pelo cifrão, pessoal. Também vai ter coração. Mas qualquer tipo de novidade, qualquer tipo de situação, ela depende justamente da aceitação dos pares, depende de um conhecimento, de um consenso compartilhado, para que ela, de fato, chegue nesse potencial. Então, é muito legal, é muito interessante do ponto de vista de um economista que se debruça sobre a economia do mercado da arte, perceber como os agentes vêm se convencendo, vêm entendendo que os produtos deste mercado, o mercado da arte, também podem ser entendidos como estratégias de investimento. Ótimo. Outra coisa que a gente observou nos resultados é que a grande maioria dos respondentes, né, acreditam que uma interferência negativa da economia nas vendas. Isso realmente é uma informação que é relevante. O que que você diz sobre isso? A partir daqui, eu consigo enxergar um efeito prático, perceptível, de duas contribuições acadêmicas. Uma do economista William Gutman, ele vai dizer que o dinheiro em abundância, ou a bonança dos mercados financeiros, em algum grau de correlação das economias, migra para o mercado da arte. Então, quando nós olhamos para contextos econômicos, principalmente no aspecto global, o Brasil vem, de alguma forma, tendo bons resultados econômicos, mas o resto do mundo não vem crescendo com grande força. Então, de alguma forma, é esperado que exista uma correlação nesse sentido. Então, em momentos de boom econômico, a gente deveria ver respostas que vão na direção contrária do que nós vimos aqui.
Ao passo que também eu apresentei no seminário de Economia da Arte da FGV de 2023 um artigo fazendo uma comparação com o Consumption KP, trazendo as correlações entre o lado real do produto e o desempenho do investimento em arte. E as conclusões vão nessa mesma direção. Se a gente tem um lado econômico que não funciona muito bem, o mercado da arte tende a ser impactado. Então, de novo, para uma perspectiva de um economista que se debruça sobre o mercado da arte, é interessante perceber como os agentes observam e percebem as coisas acontecendo, como supõe a teoria e até mesmo dados aí de outras origens. Ótimo. Outro ponto que, na verdade, todos estão conectados, né? A gente vai vendo uma mesma linha conectando esses pontos, é em relação à precificação, tá? Que a gente observou aí um, uma variação entre 10 mil e 100 mil, a grande concentração das obras, né? E a grande maioria até no máximo 65, enfim. O que que você diz sobre essa variação de precificação ou essa concentração de precificação nesses valores? O que que isso representa em termos de análise econômica? Eu acho que essa conclusão, por um lado, nos ajuda a desmistificar um consenso, ou mesmo um preconceito popular de que o mercado da arte é só aquele mercado das cifras, dos milhões, das obras caríssimas, tipo algumas dessas cópias que estão atrás de mim, mas estou falando do original, né? Que né, é muito difícil você comprar. Na verdade, não. Na verdade, não. Existem oportunidades e caminhos no mercado da arte para muitos tipos de bolso. E numa leitura muito pragmática, muito prática, a gente consegue dizer que o mercado de arte no Brasil, ele acontece dentro desse intervalo, dentro dessa precificação de 10 mil a 100 mil, né? Então, quando a gente pega e olha esses agentes profissionalizados, eles estão colocados por aí. Por outro lado, quando a gente vê aí que um pouco mais de 60%, né, do que foi observado, tem um teto de 65 mil reais, a gente percebe que, embora eu tenha uma amplitude do mercado, a concentração maior vai estar justamente aqui um pouco acima da metade desse intervalo para baixo. Então, o teto está em 65 mil reais. Então, é uma notícia que, para os olhares desavisados que imaginam que o mercado da arte só movimenta alguns milhões de dólares, a gente percebe que tem mercado da arte aqui, empiricamente, também para bolsos e pretensões menores e com muita relevância estatística. E nessa precificação que você acabou de colocar, muito bem, viu? Parabéns. A gente observa também o perfil do comprador, né? Que a resposta que a gente mais obteve foi que os maiores compradores são os compradores iniciais ou eventuais, aquele que está começando a coleção, e os colecionadores médios, ou seja, é, o que que você fala um pouco desse perfil do cliente das principais feiras do Brasil? É muito interessante perceber que os respondentes das pesquisas, né, que nós fizemos entendem que o público da feira é majoritariamente formado por esse perfil que você mencionou, que não é esse colecionador mais consagrado, embora ele esteja na feira. Esse colecionador ele também está lá e é importante que ele esteja com um elemento de validação de tudo aquilo que está sendo feito. Ainda estamos falando de um mercado com informação assimétrica. Por outro lado, é um indicador que as feiras e o próprio desenvolvimento do mercado, é importante fazer o link dessas duas coisas. Se nós temos feiras, estamos falando de um mercado que está se desenvolvendo. Ele está indo à direção do seu potencial, se tornando mais pujante. Mas essa conclusão, eu diria que ela representa diretamente que a feira cumpre o seu papel. A feira, ela tem, por um lado, uma função aí justamente de abrir novas portas para o mercado. A feira ela é muito mais convidativa para um novo entrante, para pessoas que estão querendo participar do mercado, do que uma própria galeria.
Então, quando os galeristas dizem que, olha, geralmente quem acaba comprando aqui, o público dessa feira, é mais direcionado para novos entrantes no mercado, ou esse comprador eventual, a gente acaba vendo, né, refletido nos dados, justamente essa função social das feiras, vamos colocar dessa maneira. E até aproveitando o gancho aí que você falou sobre as feiras, né? Já vamos para a nossa segunda grande grupo, né, das sessões. O primeiro grande grupo é o panorama do mercado e segunda sessão que a gente dá mais destaque é sobre as feiras. Então, já que você comentou das feiras, já vou aproveitar e já vou amarrar a próxima pergunta. O que que a gente consegue avaliar de principais diferenciais, de maior identidade ou de posicionamento, enfim, como as feiras são vistas, que imagem elas passam, e a gente traz aqui as principais conclusões. Começando pela primeira feira, que aqui abre o calendário anual no Brasil, a SP Art, foi colocado que a maioria dos respondentes colocou o público da feira como grande diferencial. O que que você me diz, o que que isso representa para essa pesquisa, para esse relatório? Essa conclusão, né, aparecendo especificamente para a SPART, ela reforça esse papel validador. Quando os agentes apontam aí que o grande diferencial da SPART vai ser o público que está ali, a gente está, de uma forma, trazendo a conclusão de que, olha, os principais agentes do mercado, as principais pessoas estão envolvidas, né? Então, eu acho que é sempre importante relembrar o aspecto da informação assimétrica. Você que está assistindo, desculpa ser tão insistente nesse sentido, mas é algo que é fundamental, é basilar para pensar esse mercado por uma perspectiva econômica. Então, quando você tem um evento, quando você tem algum tipo de cadeia de sucessões de eventos, de ações dentro de mercados atravessados por essa falha, ter pessoas conhecidas e reconhecidas é um elemento que sinaliza a qualidade, justamente para este novo entrante que está chegando no mercado. Conhece alguma coisa, mas talvez não conheça muito. Então, esse é um sinalizador de que a feira, mais uma vez, acaba cumprindo esse papel de congregar essas pessoas que atuam na validação do mercado, mas também vão passar esse sinal positivo, esse sinal interessante para os novos entrantes. Ótimo. Vamos aí já pular para a segunda-feira desse calendário anual, né, que é a ARPA, que é sempre realizada no Pacaembu. E o que a gente obteve de resposta foi que o grande diferencial é a proposta curatorial, né? Eles têm lá um modelo específico, bem interessante, e isso realmente foi muito reconhecido pelos galeristas, que dá uma característica de mercado, enfim, de posicionamento. O que que você me diz sobre essa característica da ARPA? Por uma perspectiva puramente econômica, eu diria que isso pode ser interpretado que os galeristas, estes agentes que responderam à pesquisa, eles enxergam que há um valor agregado numa diferenciação dessa prestação de serviço. Seguramente, quando a gente fala das feiras e desses tipos de evento de popularização do mercado da arte, a gente com certeza parte de uma premissa de eventos de boa qualidade, que vão ter os agentes principais do mercado, mas de alguma forma é esperado que mercados que vão se desenvolvendo e vão se consolidando em algum patamar abram portas de oportunidades para que outros agentes possam diferenciar, se especializar em algum nicho, em algum elemento específico. Então, a feira ARPA é uma feira relativamente recente no nosso cenário nacional e, aparentemente, o caminho que ela tem aberto, de acordo com a visão dos agentes, né, para se consolidar, é justamente nessa direção, né, dessa diferenciação a partir da proposta curatorial. Outra feira também, a terceira feira que acontece de projeção nacional, ela também é relativamente recente, embora seja evolução de uma outra feira específica que se tinha, que era a SP Foto,
e aí ela acabou transformando na Rotas Brasileiras. Mas essa feira, faz parte do grupo da SP Art, né? Então, ela é gerida pela SP Art com o nome Rotas Brasileiras, aonde que tem o intuito de trazer a arte do interior, fora do eixo Rio-São Paulo, nesse sentido. E o maior diferencial dessa feira que a gente observou é a questão da marca SP Art na própria produção e organização da feira. O que que você me diz sobre isso, Thierry? Eu diria que não é para menos, dado que a gente está falando da marca da própria SPArt. Esse reconhecimento, ele é importante tê-lo confirmado, chancelado pelos agentes, mas de uma certa forma isso não surpreende. A gente fala da história que a SPArt tem de contribuição para as feiras e de popularização do mercado e ajudar de alguma forma a dirimir a assimetria informacional. Eu diria que isso é ainda mais relevante quando falamos de obras de arte que vão fugir desse circuito tradicional. Porque se esse consumidor, esse comprador médio, ele já tem muitas dúvidas dentro desse circuito tradicional, se ele vai para outros espaços, é natural que as dúvidas sejam ainda maiores. Então, ter este selo de qualidade da SP Art, com certeza, faz a diferença para todos os lados sentados nessa negociação. E por fim, né, vamos falar da Arte Rio, que ela fecha o calendário das feiras nacionais. O grande diferencial posto pelos entrevistados foi o ambiente descontraído, né? Isso chamou a nossa atenção também, mas não tem lá a sua justificativa. Eu queria ouvir de você a sua visão sobre esse grande diferencial da Arte Rio, que é o ambiente descontraído. O Rio de Janeiro continua lindo, né, Ale? Primeira coisa que a gente tem que dizer em cima dessa resposta, né, desse consolidado de respostas, é isso. É, eu acho que aqui a gente pode voltar de novo para a ideia de diferenciação. E por um lado é até surpreendente a gente ver que não é surpreendente as pessoas elogiarem Rio de Janeiro e gostarem deste ambiente. Agora, isso aparecer como principal elemento, algo que não está intrinsecamente ligado à dinâmica do mercado e do próprio negócio da arte, isso sim é surpreendente. Mas mostra que os agentes têm aptidão, têm aí sede por oportunidades de comercialização em outros contextos, não apenas aí com a seriedade que nós temos em São Paulo diretamente. E aí é até valioso a gente fazer uma comparação entre, né, o que foi trazido como diferencial nas feiras que acontecem em São Paulo e o grande diferencial que é trazido na feira que acontece no Rio de Janeiro. Talvez os agentes que vão para essa feira estão até interessados em outras percepções, outras experiências, que não são as mesmas que eles já viveram em São Paulo. Eu já vi isso até Cartier, a última feira do ano. Então, isso é mais um insight para essa questão de diferenciação também. O que me deixa mais feliz é a riqueza de informação gerada por esses relatórios, né, que a gente acabou condensando aí nesse relatório anual. Ou seja, tem muita informação e os agentes têm disso tudo para trabalhar e tomar as melhores decisões dos seus negócios, enfim. Por fim, a gente vai agora falar sobre um pouco da. A gente trouxe uma sessão nova que é tendências, né? E essa tendência é um pouco a nossa expectativa, o que que a gente acredita para o futuro, uma projeção, um cenário, mas nosso ponto de vista até muito presente aí, né? E a gente divide em dois grandes grupos, né, Thierry? Um cenário internacional e um cenário nacional. Nesse cenário internacional, o que que você fala, assim, resumidamente, desse cenário internacional que seria importante a gente estar atento como perspectiva para o mercado da arte? Eu acredito que a gente pode olhar os insights e os pontos de atenção sobre o cenário internacional entre os aspectos intrínsecos de dentro do próprio mercado da arte, das suas dinâmicas. Sim que é possível a gente fazer uma separação 100%, mas pelo menos teórica,
vamos tentar fazer essa separação. Eu acredito que quando a gente fala do cenário internacional, não dá para deixar de chamar atenção aí para a relevância da China, tanto no sentido aí de compra, né, se tornando um polo de comercialização da arte ocidental propriamente dita, mas também da própria arte oriental. E como a China pode acabar sendo um elemento de exportação mesmo dessa arte oriental para o resto do mundo. E nesse sentido, é aí que eu falei que talvez não dê para a gente separar 100%, talvez teoricamente, a gente já tem que trazer a ideia, e aí eu vou me conectar com aspectos que não envolvem exclusivamente o mundo da arte, temos que falar de BRICS, temos que falar de Sul Global, né? A gente vive um contexto onde as principais economias que lideraram, né, o, a economia global ao longo do século XX, de uma certa forma, vem minguando nas últimas décadas, e a gente passa a ter uma ascensão aí dos países do BRICS e do dito sul global, que por alguns é até pensado como uma contraposição a esse contexto aí de política e economia ocidental. E a China, seguramente, é o grande líder deste bloco, né? A maior economia deste bloco, já rivaliza como potência global dos Estados Unidos. Como nós bem sabemos, o mercado da arte é um elemento de soft power, então, estar posicionado nesse mercado, participar desse mercado é muito significativo para as aspirações diplomáticas, políticas, econômicas dos países. Então, isso seguramente deve mexer o ponteiro do mercado para os próximos anos. Outra coisa que deve influenciar, e eu imagino que deve corroborar ainda mais essa percepção de que a economia oferece desafios para o exercício do mercado, é que as perspectivas de crescimento, né, para as economias globais não são das mais favoráveis aí para o futuro próximo. Muito por conta de uma tendência muito forte de desglobalização, vamos dizer assim, ou algo como uma integração regional. Se talvez 25 anos atrás, talvez o grande fetiche que se tinha da integração dos mercados era a possibilidade de você ter economias globalmente integradas por completo, nós temos tendências, seja por conta da pandemia, ou tendências iliberais vindo aí por conta da própria política, e os próprios conflitos e contradições do processo de globalização, fazendo com que cada vez mais os países optem aí por cadeias regionais, talvez não globalizadas. Nós temos aí no cenário, né, tanto a guerra da Rússia com a Ucrânia, que ainda não chegou num desfecho, temos a questão no Oriente Médio, que parece que a cada semana a gente chega numa camada de complexidade maior. Isso seguramente faz com que as economias tendem a ter uma busca por soluções menos multilaterais, vamos dizer assim, colocar dessa forma. E é impossível não falar diretamente do prognóstico que nós temos para a principal economia do mundo, que ainda são os Estados Unidos, né? A gente tende a ter no radar aí medidas que envolvem protecionismo econômico, envolvem imposição de tarifas. Isso seguramente deve causar um aumento de custos, né, em algumas cadeias produtivas. Isso pode causar inflação. Então, o cenário econômico ele é muito nebuloso, ele é muito incerto ainda. Então, somado a esses contextos de economias que vem numa tendência já de médio e longo prazo de irem minguando, e os desafios econômicos, diplomáticos, políticos que estão colocados aqui para o segundo quartel deste século, eu diria que o mercado da arte tem tudo para sofrer, continuar sofrendo alguns impactos, frente até o que a gente vê pelos números do UBS, que o mercado da arte nos últimos anos vem andando de lado em termos nominais, o que consequentemente faz com que ele venha caindo em termos reais se nós descontemos a inflação, né?
que me faz pensar justamente, e aí eu vou passar a bola para você introduzir a ideia do contexto interno, mas queria trazer uma provocação. As pessoas que responderam, os agentes que responderam às nossas pesquisas, a maioria deles acredita que o mercado deve ou melhorar ou ficar igual nos próximos 12 meses. Parece que estamos condenados ao otimismo, apesar de todo esse efeito, todo esse cenário nebuloso que nós temos pela frente. Os agentes ainda estão motivados e acreditam que a gente pode ter contextos melhores. Eu tô desse lado do motivado, viu? Eu animado, viu, de rir. Naturalmente, isso faz parte do meu dia a dia. Mas vamos lá. A gente tem que ter essas informações e esse conhecimento de qualidade até para saber e, claro, tomar as melhores decisões, tá? É, Saindo um pouco desse cenário internacional, vamos agora para o cenário nacional, para a gente até concluir. Queria que você falasse de uma forma rápida e até vou dar os principais tópicos que a gente pode amarrar isso, que é basicamente o colecionismo vem tendo uma gestão cada vez mais profissional, o número de advisors no Brasil vem crescendo, necessita de uma regulamentação. A gente tem as feiras como grande mola propulsora de crescimento do mercado, né? E a reforma tributária, que também impacta de uma certa maneira como tendência de cenário da economia do mercado da arte nacional. O que que você me diz desses principais pontos aí do cenário nacional na visão da economia do mercado da arte? Bom, olhando por uma perspectiva agora do copo meio cheio, né, se por um lado o cenário internacional nos faz ter mais dúvidas do que certezas e enseja até mesmo algum grau de restrição, por outro lado, o cenário nacional ele nos traz algumas oportunidades que, se bem exploradas, podem ser importantes para a gente ter aí no horizonte o desenvolvimento do mercado. Eu acho que tem uma questão fundamental para ser posta. Se por um lado a gente tem nessas economias mais maduras um mercado que já está relativamente bem desenvolvido e bem colocado, no Brasil nós temos um devir ainda de profissionalização e regulamentação do mercado. Economicamente falando, significa que a gente pode, ao menos, inferir que o mercado da arte roda abaixo do seu potencial por aqui. Então, apesar de contextos econômicos desafiadores, que de alguma maneira também impactam o Brasil também tem as suas questões, tem uma incerteza fiscal, tem aí algum receio sobre a inflação, nós vemos, a gente vem crescendo bem, mas o Brasil também tem sua lição de casa, mas apesar desse fator econômico, que ele tem que estar no radar, a gente tem que, não dá para a gente se guiar por um otimismo cego e fingir que as coisas não estão aí, não, a gente tem que se munir das informações e olhar para os fatos de maneira concreta, né? Então, apesar desses pontos que exigem atenção e preocupação, nós temos um horizonte de profissionalização. Nós temos um horizonte de melhora das estruturas do mercado, pelos próprios elementos que você trouxe, profissionalização das coleções, a entrada desses profissionais especializados do mercado, os art advisors, e temos uma grande oportunidade representada pela reforma tributária. Então, os agentes do mercado da arte no Brasil já vêm se posicionando, eu não vou ser repetitivo sobre o que vem sendo trazido por eles, mas é uma oportunidade que nós temos aí de, ao menos, equalizar as práticas fiscais que acontecem em outros países do mundo. Então, ainda que o todo possa parecer um pouco problemático para a economia, é possível enxergar aspectos pontuais sobre a economia do mercado da arte, especificamente no Brasil, e, de alguma forma, embasam esse otimismo cético que os agentes que responderam à nossa pesquisa trouxeram. Maravilha. E aí a gente acaba que conclui essa terceira sessão, né? Vamos colocar assim, da nossa, que são os três principais pilares desse relatório anual. Vamos então agora para as palavras finais, para os agradecimentos, para as conclusões. É, Quero inicialmente, viu, Thierry, já agradecer todo o seu companheirismo, parceria, amizade, né? Um cara especial que você é. Eu fico muito feliz da gente ter desenvolvido esse trabalho ao longo desse ano e, lógico, até do ano passado também.
Mas é, é isso, e que venham vários anos aí pela frente de pesquisa com qualidade, com seriedade, para que a gente contribua para o mercado da arte brasileiro, para que ele seja atinja seu potencial, seja mais pujante, alcance realmente todo o mérito que ele tem, né? E que depender da gente, essa contribuição a gente vai fazer com muito carinho, dedicação e amor ao que fazemos, claro, com profissionalismo principalmente. Então agradeço aí e coloco a quem estiver nos assistindo, o relatório ele está disponível gratuitamente, tá no site da Cesart, que é www.acessartedigital.com.br. Aí você vai lá na aba Relatórios e coloca seu e-mail que a gente manda o PDF do relatório para você ler, enfim, e acompanhar tudo isso que a gente falou aqui, ao longo desses minutos, tá? E obrigado a todos que nos assistem, nos ouvem. Obrigado, Thierry. Vamos lá, suas palavras finais para a gente finalizar. Vamos encerrando então, vamos para o final de mais um papo sobre os outputs, as conclusões do nosso trabalho no projeto Arte Análise. O Ale, ele é mais um presente que o mercado da arte trouxe na minha vida, então agradeço muito pela amizade, pela parceria também. É sempre um prazer estar aqui discutindo sobre esses elementos e faço das palavras do Ale as minhas, no sentido de que a gente possa continuar lançando sementinhas nesse terreno ainda fértil, que ainda tem muito a ser desenvolvido, que é a compreensão da economia do mercado da arte, seja ela como um todo, mas quando a gente fala do Brasil especificamente, desses horizontes que a gente descreveu aqui e que certamente vão ser preenchidos com conhecimento, profissionalismo e trabalho. Então, vamos juntos, que tem muita coisa pela frente ainda. Valeu, Ale. Obrigado, Um pessoal. abraço, valeu, tchau, tchau.